Acho que a grande expectativa do lado do Flamengo para o torcedor é em relação à presença ou não do Everton nesse jogo de amanhã. No aquecimento, a gente pôde ver o Everton trabalhando com os companheiros, fazendo o aquecimento normalmente. Queria te perguntar se já tem uma definição, se o Everton ainda vai precisar passar por um novo teste. Qual é a situação dele nesse momento? Bom dia. Bueno, felizmente Everton hoy trabajó normal, su primer entrenamiento con bola en campo y sin ningún problema. Vamos a esperar cómo asimila este estímulo, el otro entrenamiento, la parte principal después del aquecimiento y mañana quizá tomaremos la decisión si puede ser inicialista o si puede ser alternativa, ¿no? Dependiendo cómo se sienta él, la seguridad psicológica, que no tenga ningún dolor, nada. Obrigado. Rueda, aqui à sua esquerda, por favor. Como passar e de que forma passar confiança para o seu goleiro, para o Muralha, já que a gente percebe, através das notícias, que o Flamengo tem essa dificuldade hoje no gol? Boa tarde. Yo pienso que Muralha es un goleiro de trayectoria, un goleiro de experiencia y como todos los goleiros en el mundo, ¿no? Tienen jogos buenos, jogos malos, mas él confía en sus condiciones, ha hecho un buen trabajo y está bien fortalecido por todo el equipo, ¿no? Creo que no va a tener ninguna situación así desventajosa frente a lo que es la exigencia de enfrentar a un gran rival como es Cruzeiro, ¿no? Professor Rueda, à sua direita. Sua direita aqui. Boa tarde. Boa tarde. A disputa está aberta entre as duas equipes, empate de 1-1. O que vai fazer a diferença para o Flamengo sair vencedor e com essa taça que está próxima aí? Boa tarde. Bueno, estos juegos son muy equilibrados, son juegos muy intensos, dos rivales que han hecho un lindo camino, los dos con méritos suficientes, cada uno por su lado. Pienso que todo se va a decidir mañana, ¿no? En la medida en que se haga un juego inteligente y que haya la intensidad, las decisiones precisas, las decisiones acertadas y todo lo que se necesita para una final, ¿no? Se necesita una mente fuerte, un cuerpo fuerte, para soportar la presión, para saber ser campeón, para poder alzar la taca y creo que la diferencia va a ser allí, ¿no? En cuál equipo aprovecha mejor la oportunidad. Boa tarde a todos. Léo, conquistar o título é o objetivo principal de todos, mas conquistar o título para encostar no maior detentor desse título, que é a equipe do Cruzeiro, isso passa a ser um motivador a mais para vocês? Boa tarde. Com certeza. Acredito que a motivação, né, de todos nós é buscar esse título. Claro que hoje o maior detentor é o Grêmio, né, com o maior número de títulos, e o Cruzeiro, em busca disso, em busca de alcançar esse objetivo, nós entramos dentro de campo com o objetivo de conquistar a vitória, de conquistar o título, e esse é o nosso passo e nosso objetivo para essa partida. Léo, boa tarde. Você sempre revela que é cruzeirense, já por ser aqui de Belo Horizonte, você já ganhou 2 títulos brasileiros pelo Cruzeiro. Como é a emoção agora, o lado torcedor do Léo, em mais uma decisão pelo Cruzeiro, mais uma expectativa de título? Boa tarde. Principalmente a alegria e a honra de disputar mais uma final, né? Fazer parte disso, para mim é uma alegria muito grande, uma motivação muito grande também. E poder estar, né, nessa possibilidade, condições de, mais uma vez, marcar o nosso nome na história do clube, né, para mim é uma alegria, uma honra muito grande. E a gente vai em busca disso, de jogo a jogo, etapas a etapas, com esse objetivo de cada vez cravar e mostrar, marcar o nosso nome na história de um clube. Rueda, aqui na frente.
Tem alguns jogadores considerados decisivos nos dois times, né? No Flamengo tem o Guerreiro, tem o Diego, são atletas que normalmente nesses momentos aparecem mais. E no Cruzeiro tem o Thiago Neves, que é um cara também acostumado a grandes decisões. É o jogador a ser marcado no Cruzeiro, o Thiago Neves, nessa grande final? Boa tarde. Bueno, siempre en todo equipo hay una constelación de jugadores en todas las posiciones importantes, ¿no? Somos conscientes, y como lo dije anteriormente, ¿no? El mérito de los dos clubes, el mérito de los dos equipos de haber hecho un camino, de enfrentar muchos juegos difíciles para llegar a esta posición, para llegar a esta instancia importante. Y creo que de parte mía como entrenador siempre es el plural, siempre es el colectivo, ¿no? Saber que Cruzeiro es un equipo con una gran historia, con un gran momento, con un gran técnico, con un gran trabajo, y todo eso lo tenemos que tener en cuenta para enfrentarlo con esa intensidad y con esa inteligencia que se precisa. Boa tarde. Só não ficou claro para mim, eu posso fazer uma pergunta para cada um? Ou tenho que escolher um dos dois? Posso fazer uma para cada? Bom, vou começar pelo professor. Professor Rueda, o Atlético Nacional, na campanha vitoriosa da Libertadores, fez partidas muito boas fora de casa. Foram 4 vitórias, incluindo uma semifinal contra o São Paulo, perdeu apenas uma vez. É possível fazer o Flamengo, esse Flamengo, jogar tão bem fora de casa, saber se impor fora de casa, como o Nacional fazia? Boa tarde. Bueno, todas las situaciones son diferentes, todos los equipos son diferentes, mas nosotros como cuerpo técnico queremos eso, ¿cierto? Y estamos trabajando para lograr ese equipo fuerte, ese equipo con esa mística ganadora, ese equipo que logre superar todos los rivales y que sea igual de mandante o de visitante ese comportamiento. Y bueno, vamos por ese camino, estamos construyendo esa mentalidad, esa mística. Y seguro que eso es lo que marca la diferencia de los grandes equipos en el mundo, ¿no? Saber ser ganadores siempre, no ganar una vez y otra vez no, y una vez sí y otra vez no, sino ganar siempre. Y bueno, son ciclos que se cumplen, a veces se logra, a veces no se logra, pero nuestro objetivo y nuestra motivación es trabalhar para lograr esse equipo forte. Obrigado, professor. Obrigado. E para o Léo, o Cruzeiro tem alguns jogadores muito simbólicos, entre eles você, o Henrique, o Fábio, que tem mais de 700 jogos. No momento decisivo, qual a importância de ter no elenco tantos jogadores identificados com o clube há tanto tempo? E aproveito para te perguntar um pouco em relação ao Juan, que é um pouco isso no Flamengo, é da tua posição também, um zagueiro consagrado com Copa do Mundo. Se você se espelha um pouco no exemplo do Juan também, que será teu adversário, mas é um jogador com muita história no futebol brasileiro. Obrigado. Eu acredito que essa questão de ter alguns jogadores simbólicos, alguns jogadores que já são experientes, já disputaram e já passaram por vários momentos, várias decisões, várias situações no clube, isso é importante para que o clube tenha referenciais, né, referenciais positivos, referenciais que já conquistaram, né, títulos com a camisa do Cruzeiro, que tem esse número de jogos, que tem uma certa experiência, para que, num jogo como esse, tenha algumas referenciais, tranquilidade, algumas experiências para poder passar para cada um, né, da equipe. A questão do Juan, é um jogador também renomado, já jogou Copa do Mundo, um cara muito tranquilo, sereno, né? A gente já torci muito para ele em 2002, né, na seleção. É um cara que a gente conhece pessoalmente, que tem é uma grande pessoa, tem um grande exemplo a ser seguido, sim, por ser um cara que já conquistou N coisas no futebol. Léo, a torcida do Cruzeiro está com uma mobilização acima da média, muito fora do comum. Até que ponto isso pode influenciar no comportamento de vocês amanhã dentro de campo nesse jogo contra o Flamengo? Eu acredito que o torcedor, né, vem confiante, né, vem incentivando, vem apoiando a equipe. Acredito que na partida de amanhã também o torcedor vai lotar o Mineirão, vai fazer o seu papel, vai incentivar a equipe, vai botar a equipe para cima e vibrar a cada lance. A gente sabe que dentro de campo as coisas têm que ser mais serenas, mais questões na razão, em coisas mais pensadas, questões táticas, questões até mesmo que o Flamengo
propõe no jogo, algumas situações, a gente tem que ser mais razão em certos momentos, mas, claro, se tratando de uma final, em certos momentos do jogo tem que virar aquela questão de emoção, o coração tem que estar na ponta da chuteira, e isso acaba envolvendo essas coisas. Mas a questão do torcedor é interessante e importante para que venha colocar a equipe para cima, sempre vibrando, sempre incentivando, e possa ser um ponto positivo para a gente aqui no Mineirão. Aqui, Léo. Depois do que a torcida do Cruzeiro fez lá no Maracanã, né, que foi muito elogiada, foi muito falada na imprensa nos dias que depois passaram do jogo, o que você espera da festa da torcida aqui no Mineirão, que vai ser a maioria do torcedor? O que você espera dessa festa? A gente espera um torcedor vibrante, né? Um torcedor para cima, né? Lá no Maracanã a gente pôde ouvir o torcedor dentro de campo, pôde ver a presença do torcedor também, e a gente espera, né, essa mesma atitude, essa mesma vibração, essa vibração que o torcedor transmite, principalmente se tratando aqui no Mineirão, por ter um número maior, por ter um número de torcedores maiores, e aí que a gente espera poder corresponder e fazer com que isso tudo se torne um ambiente positivo para a gente dentro de campo. Obrigada, Léo. E, Rueda, boa tarde. O que você espera assim, de motivação? Como que um estádio lotado de torcedores adversários pode servir de motivação para o Flamengo, para ter mais gás no jogo? Como que isso serve de motivação para o grupo numa final de campeonato? Boa tarde. Bueno, siempre en el fútbol están esos dos escenarios, ¿no? Saber asimilar ese ambiente para bien, saber que esa es la gran fiesta del fútbol, cuando está un estadio lotado, cuando está un estadio vibrante, y bueno, unas veces es a favor nuestro, otras veces en contra nuestra, y es saberlo asimilar, saber que hay que, para el caso nuestro, que somos visitantes, blindarse, hacer un blindaje, focalizar toda la atención en el campo, saber que en el campo somos 11 contra 11, y bueno, después la fiesta en la arquibancada, ¿no? En la arquibancada es aparte, ¿no? O sea, nosotros con una altísima concentración, 500% en el juego y focus en los objetivos que queremos, ¿no? Y bueno, creo que lo demás es utilizarlo para bien. Boa tarde, Rueda, aqui. Boa tarde, Rueda, Léo. Primeiro para o Léo. Se inverteu uma situação que aconteceu no primeiro jogo no Maracanã. Vocês tinham o Sobs e o Flamengo não tinha o Guerreiro. Agora o Guerreiro joga e o Sobs está fora suspenso. Queria que você falasse como vai ser marcar o Guerreiro, que todos reconhecem, está numa grande fase, fazendo muitos gols, e o quanto o Sobs faz falta. A gente sabia que na primeira etapa, né, o Guerreiro não participaria, mas que o Flamengo tem jogadores, né, de qualidade para suprir isso, né, tanto foi o Paquetá lá com grande disposição, se demonstrando ser um bom jogador. Claro que as coisas agora se invertem, mas que a atenção e a preocupação ela tem que ser a mesma, né? O Guerreiro é um bom jogador, um jogador que tem que ser marcado de perto, tem as suas qualidades, um finalizador que protege bem a bola, um jogador mais de referência, né? Isso a gente tem que ser marcado de perto, claro. E a questão das questões se reverterem, né, com o Rafael Sobis. Rafael Sobis é um bom jogador, Rafael Sobis é um jogador que é experiente, que é decisivo, que agora não vai estar participando, vai estar o Raniel, que também o nosso grupo tem jogadores de qualidade para suprir essa ausência. O Raniel, um menino que vem mostrando, vem pegando confiança, vem cada vez mais evoluindo, né, dentro do clube, e que esperamos também que ele possa fazer um bom jogo e ser decisivo também. Obrigado, Léo. Rueda, queria insistir um pouquinho mais na questão do Everton. A questão é a seguinte: o que você vai levar em consideração para definir? Você já disse que não sabe ainda se vai começar com ele ou ficar com uma opção no banco. O que você vai levar em consideração para resolver colocar ele de saída, se for o caso? E se ele não jogar, aonde o Flamengo vai sentir mais? E ele jogando, o que o Flamengo ganha com ele? Boa tarde. Bueno, seguro que ya va a pasar todo más por la cuestión de seguridad de él, ¿no? de convicción, de autoconfianza. Yo hoy lo vi bien, por eso felizmente hizo un buen trabajo hoy. Oye, y es esperar a ver cómo asimila
este esfuerzo, este estímulo, cómo lo asimila, y después ya son valoraciones de orden fisiológico, de la parte médica, pero yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Everton es un jugador muy corajudo, es un jugador que tiene mucho temperamento, y bueno, para nosotros es positivo que Everton pueda estar bien, ¿no? Porque da esa mistura, ¿no? Es un jugador importante en las dos fases del juego, tanto ofensivamente como defensivamente, muy generoso en el esfuerzo, inteligente, desequilibrante, tiene batida a gol, de modo que ojalá, espero que pueda estar bien, ¿no? Si no puede todo el juego, minutos que haga diferencia y que nos haga su talento um bom aporte para o equipo. Obrigado. Aqui atrás, professor Léo, é a mesma pergunta para os dois. Eu queria saber, primeiro, o professor do Rueda, a questão do Everton é uma dúvida ainda, se ele vai ser titular ou não. Ele não sendo titular, pode até entrar um garoto, né, como o Lucas Paquetá entrou no primeiro jogo. Como que é a sua questão nessa conversa final de um grande jogo decisivo com um garoto desses? E pro Léo já depois puder responder, como o Raniel vai jogar, você acabou citando, tem uma conversa prévia, assim, por ser uma primeira final de um garoto? Eles ficam ansiosos, professor e Léo, sobre esses garotos? Boa tarde. Bueno, sí, normalmente hacemos ese coaching individual y más cuando un jugador joven tiene la oportunidad de ser inicialista con el equipo titular. Y bueno, con Paquetá creo que ha sido gratificante, ha sido muy feliz para todos nosotros el comportamiento de Lucas, por su carácter, por su coraje para jugar, su calidad técnica. Y bueno, esa es una buena alternativa para mañana, ¿no? Saber que Lucas puede jugar de medio, puede jugar de centro avanti con una gran facilidad, se adapta muy bien, es muy generoso para el equipo, y él está muy bien rodeado por todos los jugadores grandes del equipo, como Rever, como Paolo, como Juan, como Diego, y ahora es poco lo que hay que hablar, ¿no? Es dar esa confianza y si tiene que actuar, que ojalá sea positivo para todos. Professor Rueda. Boa tarde. A questão do Raniel, a gente vem conversando, né, vem trocando ideias. Ele já teve esse gostinho, né, do primeiro jogo, de como é jogar uma final. Eu acredito que é um menino muito vivido já, né, tem uma história de vida muito impactante, assim, e é um menino já experiente no sentido de vida, de campo, né, malandro com algumas coisinhas. Eu acredito que essa questão toda é positiva para ele, questão de jogar uma final logo novo desse jeito, já conseguir essa experiência, né, isso é um ponto positivo para ele, que ele possa fazer um bom jogo, nos ajudar bastante aí nessa partida, que a gente possa sair com o nosso objetivo. Bom dia, professor. Bom dia. Rueda, naquele jogo contra a Chapecoense, depois da entrevista, né, coletiva, chamou a atenção que você falou até da postura do time, que teria que guerrear mais, né? Depois desse jogo, você ficou satisfeito com a postura do time, o comportamento, até chegar agora na decisão? O que foi determinante para mudar essa postura? E qual a principal virtude desse elenco do Flamengo que te convence do título? Bueno, indudablemente que pienso que en estos equipos grandes se da esa situación, ¿no? Tenemos un equipo con una buena cualidad técnica, jugadores de experiencia, de mucha experiencia, jugadores que tienen una gran trayectoria, y hoy en el fútbol no vale solamente el nombre, también hay que hacer ese comportamiento, ¿no? El fútbol es muy competitivo, muy intenso, y se necesita evitar ese exceso de confianza, saber que hay que jugar intensamente cada juego. Y bueno, el equipo está mejorando, y más en estos juegos importantes, decisivos, como fue nuestro paso a la final contra Botafogo, y después el primer juego contra Cruzeiro, que son equipos
muy fuertes, muy competitivos, y Flamengo demostró la raza, demostró el nivel competitivo, la experiencia, y estamos en un buen momento. O sea, creo que ya es cuestión de esperar la hora e sair e competir a altíssima intensidade. Pessoal, as 3 últimas, tá ok? Boa tarde, Rueda, tudo bem? Você chegou ao Flamengo há pouco mais de um mês, né? E já vai decidir a sua primeira final. Queria perguntar para você o que um título ajudaria para o longo prazo do seu trabalho, que foi uma coisa que você falou, inclusive, na sua primeira conferência. Você chegou aqui, viu que o Flamengo já tinha um trabalho estabelecido e ele vai continuar, com título ou sem título. Mas qual a importância que daria, principalmente para o seu trabalho, um técnico estrangeiro no Brasil, um título para ter esse longo prazo? Boa tarde, muito obrigado. Bueno, antes que todo, como he dicho, yo no saber que este es un camino que en un alto porcentaje lo recorrió más el profesor Ricardo, que tiene muchos méritos de esta posición, de esta situación en que está Flamengo ahora. Nosotros hemos hecho un poco aporte, mas queremos que la afición, que la torcida de Flamengo y nosotros poder conmemorar, poder lograr esto, porque es muy gratificante para la torcida, ¿no? Pienso que nosotros, y más el caso mío como extranjero, soy un bendecido de Dios de llegar a esta instancia, de llegar a Flamengo y de estar en una instancia como esta, ¿no? De lograr una taca tan importante para el fútbol brasilero. Y bueno, esa es la gran ilusión, ¿no? Ahora más, esto no significa que eso garantice una estabilidad y un largo proyecto en Flamengo, ¿no? Ya sabemos nosotros, los entrenadores, renovamos contrato cada 24 horas, ¿no? Nosotros cada 24 horas renovamos contrato, hoy estamos, mañana no estamos, y dependemos de la convicción, de los proyectos, de la realización, de la ejecución, y bueno, trabajamos duro para eso, ¿no? Y estamos en una institución grande que respeta los proyectos, pero esto sería una gran satisfacción para la torcida y para nosotros como extranjeros poder aportar eso al fútbol de Flamengo. Boa tarde, professor. Sobre a decisão para o senhor, como estrangeiro, o senhor falou várias vezes agora, se colocando como estrangeiro, como tem sido para o senhor lá no Rio de Janeiro o contato com torcedores antes de uma decisão do Flamengo? Que diferenças tem em relação ao Nacional de Medellín, que tem uma torcida apaixonada e gigantesca? Como é que tem sido esse contato no Brasil e como que é para um estrangeiro disputar uma final diante de tanta torcida? Imagino que muita gente fale com você, brinque, peça para escalar tal jogador, para tirar aquele. Como é que tem sido essa conversa, esse contato com os torcedores desde o Rio de Janeiro, por favor? Obrigado. Boa tarde. Bueno, sí, ya es algo cultural del brasilero. Todo Brasil vive con mucha intensidad, con mucha pasión el fútbol, y más en Río de Janeiro con lo que es la pasión del torcedor de Flamengo. Y bueno, siempre está en cualquier momento, evito estar poco en la rúa, más, y siempre está la exigencia, ¿no? Está la exigencia de querer que se gane, y bueno, están los gustos, están las preferencias por jugadores. Esto es lo normal, ¿no? Gracias a Dios venimos de un equipo grande, de un equipo ganador y un equipo también con una afición, una torcida grandísima como es Atlético Nacional, y sabemos lo que significa la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? Naturalmente que en Río y en Flamengo esto es multiplicado por 3, ¿no? La intensidad con que se vive una instancia de estas y una situación de felicidad y de poder lograr un título. Aqui, Rueda e Léo, minha pergunta para os dois vai ser mais sobre o estádio em si. O Léo tem uma relação muito íntima com o Mineirão, né? Era torcedor do Cruzeiro, nasceu aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, conquistou títulos com a camisa do Cruzeiro aqui. Quero que você fale um pouco, Léo, sobre essa relação sua com o estádio e quais são suas lembranças como torcedor
e como jogador do Cruzeiro aqui. E para o Rueda, que alguns colombianos marcaram história aqui. O Aristizábal foi um dos nomes do Cruzeiro na conquista da Tríplice Coroa e até hoje é referenciado pela torcida. Outros jogadores colombianos têm boas lembranças daqui. O Theo Gutierrez, em 2014, eliminou o Cruzeiro da Libertadores com uma grande atuação pelo River Plate. Os colombianos também lembram da Copa do Mundo, que a Colômbia ganhou aqui da Grécia de 3-1. Qual que é as suas lembranças assim ao Mineirão? Você já tinha vindo aqui em outras oportunidades também. Então, é sobre o estádio em relação para os dois. Obrigado. Obrigado. Eu tenho sempre uma memória boa assim do Mineirão, né? Um estádio que a gente pôde passar momentos felizes, momentos importantes, momentos onde podemos comemorar com o nosso torcedor títulos. Eu particularmente fiz alguns gols aqui, né? Praticamente são histórias importantes que a gente tem e memórias boas, né, em relação ao Mineirão. É um estádio que nos remete essas lembranças boas, que com certeza é um ambiente do Cruzeiro, um ambiente nosso, que a gente busca essa identidade cada vez mais, para que a gente possa ter bons resultados e bons jogos aqui no Mineirão. Boa tarde. Bueno, seguro que Cruzeiro es un club con una gran trayectoria, con una gran historia y bueno, como usted lo decía, lo de Víctor Aristizábal, acá estuvo también Diego Arias unos pocos meses con Cruzeiro y bueno, siempre ha habido ese respeto, ese afecto desde hace muchos años por lo que ha sido la trayectoria y bueno, y este estadio por todo lo que significó en la Copa del Mundo, ¿no? Seguro que son lembranzas importantes para el fútbol del mundo, para el fútbol de Brasil y esperar que para nosotros marque esa gran historia para Flamengo de poder lograr nuestro objetivo, nuestra meta soñada acá en este Mineirão. Última pergunta, por favor, para a gente fechar. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Rueda. Primeiro para o Léo. Léo, após o jogo do Rio de Janeiro, o Thiago Neves deu uma declaração falando que a torcida do Cruzeiro calou o Maracanã. Você acha que essa declaração dá mais ânimo ao Flamengo e como essa fala dele pegou no grupo cruzeirense? Boa tarde. Eu, primeiramente, acho que não dá fôlego, não dá ânimo a mais. Questão dessa declaração do Thiago, acho que questão de que ele presenciou, né, a vibração do torcedor, né, de um resultado lá no Maracanã. Né, eu acredito que não é uma coisa que vai causar polêmica ou gerar alguma questão, mas foi pelo aquilo que ele viu, do torcedor vibrando, do torcedor cantando, vibrando bastante, né, dentro do Maracanã, e isso foi algo muito bacana de se ver, né, a presença de inúmeros torcedores, que foi uma presença grande dos torcedores vibrando e cantando, e esse era o sentimento nosso, juntamente com o torcedor ali naquele momento. E a fala do Thiago foi em relação a isso, não foi em questão de inflamar ou incendiar nada, questão ao Flamengo, mas era questão de que ele presenciou e viu ali o torcedor vibrante incentivando ali no Maracanã. Obrigado. E Rueda, no último jogo do Flamengo, o Ilharão elogiou muito a mudança da filosofia de trabalho, que ele falou que você deu mais liberdade aos volantes e, ao mesmo tempo, pediu que eles iniciassem a jogada. Eu queria que você falasse mais sobre esse jogador que cresceu de produção sob o seu comando e o futuro dele em relação à seleção brasileira, que ele até já jogou, já foi convocado pelo Tite. Boa tarde. Bueno, yo pienso que es muy prematuro, ¿cierto? Estamos muy poco tiempo todavía para determinar cuánto ha mudado Arao, ¿no? En el comportamiento. Mas es un jugador muy receptivo, un jugador muy inteligente. Y estamos involucrando conceptos tácticos que lo hagan mejor, que sea un jugador de una dimensión ya como lo es, ¿no? Con Flamengo y lo que hizo ya en la convocatoria selección nacional, ¿no? Que sea un jugador de élite, un jugador de gran proyección y es muy inteligente, asimila bien lo que se quiere, tanto para inicio de juego como para finalización y siempre quiero que esos volantes lleguen a posición de gol, ¿no? Que lleguen a posición de gol
y bueno, es algo que estamos involucrando en él, trabajándolo desde el punto de vista técnico, como la conceptualización táctica, y que sepa regularse en el juego, ¿no? Regularse en el juego y que sea ese generador de esa mistura importante que necesita el medio campo de Flamengo. Obrigado, professor Rueda. Obrigado, Léo. Obrigado. Ok, obrigado. Boa tarde.